Professor Fábio, tudo bem? Tudo Seja ótimo, bem-vindo. Professor Fábio é doutor em astrofísica, né, um estudioso, educador, foi professor da UFCG, né, coordenador do pré-ENEM daquela instituição. Professor, esse ano centenário, né, ontem, precisamente, né, foi comemorado 100 anos da morte de Rui Barbosa. Rui Barbosa é, sem sombra de dúvida, uma das pessoas mais conhecidas no Brasil e fora do Brasil também, por sua postura, por seu lado acadêmico, por seu lado profissional. Foi ministro do Brasil, foi também estadista, né? Na área do direito. Rui Barbosa é extremamente respeitado. O que é que o senhor poderia apontar mais sobre uma figura tão importante como Rui Barbosa? Bom, primeiramente agradecer pelo convite, professor Matusalém, é uma alegria estar aqui para falar de um homem que é, sem dúvida nenhuma, à frente do seu tempo. Ali o Rui Barbosa, um nordestino, soteropolitano, nasce em 1849 em Salvador, e aí já nos primeiros anos na escola primária já mostra destaque ali entre seus professores. Posteriormente ingressa na Faculdade de Direito do Recife, onde posteriormente migra para São Paulo, onde vai cursar junto com colegas ilustres como Castro Alves a Faculdade de Direito, dar continuidade ao seu curso de Direito, ali na Faculdade de Direito do Largo do São Francisco. E aí, contra a abolição da escravatura, teve destaque nesse governo de Teodoro da Fonseca. Inclusive, contribuiu com suas ideias para o estabelecimento da República ali na década, ali no século XIX. Bom, falar de Rui Barbosa é, sem dúvida nenhuma, falar, como havia dito, um homem à frente do seu tempo. Ele foi poliglota, também foi vice-presidente do Senado, deputado e também ministro, primeiro-ministro da Fazenda. Porém, teve um episódio muito interessante e é importante ressaltarmos, já nas primeiras medidas econômicas à frente do Ministério da Fazenda, que causou ali o burburinho na sociedade, que foi a lei que permitia a emissão de papel moeda por todos os bancos da época. Isso gerou uma crise, principalmente na inflação. Você tem a emissão de papel moeda sendo feita intensivamente e a demanda das indústrias não acompanhando essa emissão, e aí ocasiona-se então o aumento da inflação. Isso ocasiona que o Rui Barbosa renuncie o seu posto no Ministério da Fazenda. Importante ressaltar também o destaque dele junto à literatura, né? Ele já, inclusive, membro da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira de número 10. E aí também na produção literária, tem muitos poemas da Escola Literária Parnasiana, tendo essa influência de colegas ilustres, como eu havia dito, como Castro Alves, já no início da vida acadêmica, o leva a produzir também importantes textos literários dentro da escola parnasiana, que tem como, por exemplo, referências Olavo Bilac. Então, é sem dúvida nenhuma um homem de referência para o nosso país, lembrando que o grande acervo hoje de Rui Barbosa encontra-se sobre a jurisdição da União, na Biblioteca Nacional. Então, um homem sem dúvida nenhuma, como havia dito, à frente do seu tempo e uma referência para o nosso país. Ok, professor Fábio, muito obrigado. E a você que está em casa, é importante registrar o seguinte, que conta-se, né, entre muitas histórias de Rui Barbosa, que uma vez ele foi representar o Brasil fora do Brasil. E perguntaram como é que um homem tão pequeno pode representar um país tão grande. A resposta dele foi, são dos pequenos vidros que são as melhores essências. Gostaria de dizer para você o seguinte, você é importante, você tem um valor imensurável, grande para Deus, não importa a sua altura, cor, sexo, não importa, você é muito importante para Deus. Eu gostaria de chamar você agora para que nós pudéssemos estudar a lição com o nosso querido pastor Kevin, que está aqui conosco para gravar a lição, e também dizer para você, nós hoje iremos estudar sobre a cobiça. Meu querido amigo, minha querida amiga, às vezes por nossa altura, por nossa cor ou por nossa religião, nós sofremos preconceito e o preconceito é filho da cobiça. Mas eu desejo que você se livre
dessas amarras, que você seja feliz e não se preocupe com quem está tratando você com algum tipo de preconceito ou tem alguma cobiça com você, com o que você tem com a sua vida. Forte abraço e vamos lá ao estudo da lição deste momento. Um feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez, é uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Que Deus continue abençoando a sua vida, sua casa, sua família, sua saúde, os seus filhos, o seu trabalho, e que assim nós possamos ter, neste momento, uma lição extremamente importante e relevante para que nós possamos conhecer qual a vontade de Deus na minha e na sua vida. E lembre-se o que a Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Hoje nós temos o prazer e a satisfação de ter a participação do pastor Keivson Silva, né? O pastor, ele está trabalhando no estado de Pernambuco, e para a gente é uma grande alegria, uma grande satisfação. E hoje nós iremos falar um tema muito importante: cuidado com a cobiça. Como a cobiça tem destruído vidas, tem destruído sonhos, tem destruído possibilidades de vidas relevantes. E, neste momento, pastor, seja bem-vindo. E, Kevinho, vou chamar assim, não é? Fale um pouco aí do seu ministério, do seu trabalho aí no estado de Pernambuco. Qual é a cidade que o senhor está pastoreando? Seja bem-vindo, prezado. Obrigado, meu irmão. É um privilégio muito grande estar aqui com você, com os irmãos que estão acompanhando aqui semanalmente o estudo da Palavra de Deus. Eu me chamo Keivson, recém-formado agora, fiz teologia no Salto Fádiba, ali na Faculdade Adventista da Bahia, e tive o privilégio de já ser encaminhado para atuar aqui na cidade de Águas Belas. Na verdade, aqui é uma região missionária. Nós estamos com um desafio aqui nessa região de desenvolver a igreja, crescer a igreja, para que nós tenhamos um distrito aqui. Então, atualmente, eu atuo como auxiliar no distrito, mas para a nossa região aqui, já é uma região bem desafiadora. Nós estamos com 8 igrejas. Eu moro aqui, a sede do distrito é aqui em Águas Belas, Pernambuco, divisa já com Alagoas, mas ainda atendo mais outras 3 cidades: Manari, Itaíba, Iatito, Panatim, outras 4 cidades, né? Mais algumas igrejas em zona rural, totalizando 8 igrejas, um total aí de mais ou menos 400 membros aqui no nosso distrito. Márcia, muito bem. Parabéns aí pelo trabalho, sucesso, né? Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, né? Na certeza de que tudo vai transcorrer bem e vai ser só sucesso e só alegria. Pastor, a lição dessa semana traz um tema muito importante, né? Um problema que começou lá no céu, da cobiça, e ela vem aqui à Terra e tem destruído tantas coisas, tantas vidas, tantas guerras, tantas desavenças, destruição de sonhos através da cobiça. E em Lucas, capítulo 12, versículo 15, é o seguinte: tenham cuidado, não se deixar dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Pastor, com base nesse texto e o título da lição, quais os principais tópicos que serão abordados na lição? Quando a lição ela traz esse verso como base, eu sempre costumo olhar o contexto em que o verso para memorizar ele é retirado. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 15, o texto está entre uma situação em que um homem perguntou, né, pediu a Jesus para que ele ordenasse para que um irmão dele repartisse a herança com ele. Então, esse é o contexto em que
o verso está inserido. Aí é quando Jesus, ele entra, ele fala o que está aqui no verso que o senhor acabou de ler, né? Tenham cuidado, não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza. Será que Jesus não estava se importando com a necessidade daquele homem? Claro que Jesus se importava, mas a observação dele era em relação à segunda parte do verso, quando ele diz assim, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Provavelmente, aquele homem que se aproximou de Jesus, certamente, provavelmente não, certamente, ele já tinha o suficiente para continuar vivendo. Se era para repartir os bens, mas o homem estava vestido, estava alimentado. O contexto aqui não me dá a entender, mas pode ser que este homem que falou com Jesus pelas evidências, indícios que nós temos aqui, ele não seja o mais velho, e a gente lembra que o mais velho dos filhos herdava a maior parte dos bens quando os pais faleciam, mas ainda assim, os mais novos não ficavam desamparados, eles tinham a parte dele. Então, quando Jesus ele fala para que ele não se deixasse dominar pela avareza, e no final ele ressalta que a vida da pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem, Jesus estava querendo ensinar para o homem e para mim, para você e para todos que estão nos acompanhando, que a vida do ser humano não consiste em acumulação de riquezas. Não são as acumulações, não é acumular. E dentro também do contexto da lição da semana, que nós estamos falando sobre o cuidado que nós temos que ter com a cobiça, ao passar por essa situação, provavelmente aquele homem estava cobiçando uma parte da herança que não era dele, o que me dá mais base para acreditar que ele não era o mais velho. O mais velho tinha direito à maior parte, e ele não. Trazendo para o aspecto espiritual, na parábola, a cobiça do homem rico se deu nas coisas que não era dele. Obviamente que a cobiça só se constrói, ela só ganha terreno em coisas que não são da pessoa. E essa semana, a lição trabalhou bem a questão do contentamento, trabalhou bem a questão de como nós podemos evitar dar vazão para a cobiça e entendermos que nem tudo é nosso, nem tudo nós podemos ter e que nós precisamos nos contentar com aquilo que nós temos. Bom, pastor, considerando esses aspectos que o senhor colocou, né, sobre a questão da cobiça, o primeiro tópico da lição, ele trata sobre o supremo pecado original. Né? Esse pecado original que a Bíblia coloca, que a lição está colocando, ela traz como texto, para introduzir esse contexto, Isaías capítulo 14, versículo de 12 até o versículo 14, que nos diz: como caíste do céu, ó estrela da alva, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias do teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas, exaltarei, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades dos nortes. Subirei às mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Quais os indícios, pastor, são dados sobre a queda de Lúcifer nesse texto, como a cobiça teve um papel crucial na queda daquele que foi o principal, naquele contexto, anjo da corte celestial? Como o próprio texto fala, Lúcifer, esse anjo de luz, ele desejou não ser somente semelhante a Deus, mas ele desejou ser mais do que Deus. Quando nós vemos o comentário de Ellen White a respeito da queda de Lúcifer, nós vemos alguns detalhes interessantes que ela põe. Em outras palavras, Lúcifer não queria ser semelhante a Deus em caráter. Ele queria o lugar de Deus.
Eu vou dar uma de advogado do diabo agora e vou fazer a pergunta: por que que Lúcifer não poderia ter as homenagens que, por exemplo, Jesus, o Filho, tinha ali na economia da Trindade? Por alguns aspectos simples. Primeiro, Jesus é criador, Lúcifer é criatura. Só por isso aí, a gente já tem base suficiente para mostrar que Lúcifer não tinha nenhuma justificativa, nenhuma base plausível, nenhuma razão para desejar para ele aquilo que era só de Jesus. Segundo aspecto, no caso do pecado, apenas um ser justo poderia expiar com o próprio sangue a culpa de um culpado, que foi o que aconteceu tempos mais tarde, quando Jesus encarnou e nasceu aqui nessa terra e morreu por nós. O sangue de um anjo não poderia fazer isso. Então, eu peguei somente 2 tópicos simples aqui. O fato de ser criador e redentor. Lúcifer não poderia ser isso. E pelo fato dele não ser nem criador nem redentor, não era dele a prerrogativa, a responsabilidade de criar e redimir, e ao mesmo tempo não era dele o privilégio, vamos dizer assim, de ser adorado, de ser contemplado. A cobiça, na verdade, professor, é você desejar algo para si que não é seu por nenhuma razão, por nenhum momento, por nenhuma questão plausível. Não é. O anjo, ele desejou como seu algo que pertencia somente a Deus. Não dá para dividir. Eu acho interessante que aquilo que era possível dividir com a humanidade, Deus dividiu. Por exemplo, o livre-arbítrio. Deus tem tanto livre-arbítrio quanto nós. Deus é livre, até para querer nos salvar ou não, mas graças a Deus que ele quer salvar todo mundo. Mas ele é livre. Jesus era livre para aceitar vir ou não morrer aqui no nosso lugar. Agora, outras coisas que Deus não compartilha conosco, por exemplo. Muito bem, professor. O senhor conceitou muito bem cobiça, né? E aqui no contexto da segunda-feira, ele fala sobre o acampamento, algo amaldiçoado no acampamento, né? Antes do povo entrar em Canaã, o povo de Deus, agora liderados não por Moisés, e sim por Josué, enfrenta um adversário forte, eles são vencedores, e depois vem a adversidade sobre o acampamento, que está narrado ali em Josué, capítulo 7. Foi descoberto uma das pessoas no acampamento, né, que de fato desobedeceu às ordens de Deus e de repente juntou o que não deveria juntar. O que significa o que aconteceu, né, depois da vitória do povo em Jericó, que é a mensagem que devemos tirar dessa mensagem, né, depois da vitória, porque o povo venceu uma nação poderosa, tem as muralhas mais poderosas, talvez, da antiguidade, e agora a adversidade vem para o povo de Deus. O contexto aqui de Josué 7, o pecado de Acã, do que é que nós podemos extrair lições desse texto e desse contexto? Vale a pena ressaltar que Jericó foi a primeira cidade sitiada por Israel depois que eles cruzaram o Jordão. Tinha muito ouro, muita prata, existiam muitas riquezas em Jericó. E por que Deus disse não para todas aquelas riquezas, tudo o que tinha ali em Jericó, que não era para o pessoal tocar? Por uma praxe já de muito tempo da própria divindade. As primeiras coisas, as primícias, são sagradas ao Senhor. O próprio texto de Josué diz, no capítulo 6, antes, que Deus tinha dado uma ordem para Josué passar para Israel, que todo o ouro, prata que existisse em Jericó deveria ser levado para o santuário. Jericó foi a primeira cidade que eles conquistaram na Terra Prometida. O primeiro é do Senhor. Isso aqui me dá abre aqui espaço, professor, para um assunto que é o assunto da lição desse trimestre, né? Como
administradores fiéis a respeito da mordomia cristã. A primícia é do Senhor, e se é do Senhor eu não posso tocar, não é meu. As primeiras coisas são do Senhor. Jericó foi a primeira cidade, e ele deixou uma ordem bem clara. Acã cometeu aquele pecado consciente. O contexto nos diz que ele sabia, e Josué deixou bem claro, se a gente ler o capítulo antes, né, o capítulo 6, Josué deixou bem claro, gente, olha, é para destruir tudo, somente o ouro, a prata, leva para o santuário, mas ninguém pegue nada. E o que eu acho interessante aqui também, irmão, é o seguinte, quando Josué faz a pergunta, né, lá para Acã, ele diz assim, me achou bem aos olhos, foi agradável aos olhos uma capa babilônica. Isso me lembra do relato da queda, não é? O fruto era agradável aos olhos. A cobiça, isso aqui me ensina uma coisa, a cobiça geralmente, não sempre, mas geralmente começa por aquilo que eu vejo. Eu olho, eu desejo, mas eu sei que aquilo não é meu, mas eu começo a alimentar a imaginação. E eu acabo tocando em coisas que não é meu. Ok. Pastor, na terça-feira traz um dos casos, assim, vamos dizer, mais conhecidos da Bíblia Sagrada, que é a traição de Judas, né, sobre o coração de Judas. O que é que nós podemos extrair, pastor, dessa experiência de Judas, né, no contexto ali de que Maria ela fez, né, e naquele banquete ela lavou os pés de Jesus com algo caro, o salário de um ano de uma pessoa, um perfume caro, lavou os pés de Jesus, é uma história conhecidíssima, e naquele momento que ela fez aquele ato, Judas reagiu, né? Reagiu. E o que significa essa ação negativa de Judas ao gesto daquela mulher para com Jesus? E a resposta de Jesus? O senhor acha que Jesus se contrapôs a essa atitude de Judas, né? E defendeu a atitude da mulher. Como é que nós podemos entender esse contexto, desculpe-me, dessa história? Judas, ao falar aquilo, ele não estava preocupado com as economias, ele estava preocupado com o próprio bolso, né? A mulher juntou dinheiro, eu acredito, até por uma, não quer dizer que está correto o que eu vou dizer agora, mas é por uma imaginação minha, que quando ela começou a juntar aquele dinheiro, ela não tinha em mente pegar aquele dinheiro e comprar o perfume que foi derramado sobre a cabeça de Jesus, o óleo, né? Eu acho que ela começou a juntar por juntar, mas ali naquele contexto, foi conhecendo Jesus, então ela aproveitou e entendeu que aquele valor seria muito bem empregado se ela comprasse aquele óleo, aquele perfume precioso para ungir Jesus Cristo. Isso me dá isso aqui tem dois personagens que me dá dois cenários. O primeiro, a mulher que juntou o dinheiro do ano todo era dela, o dinheiro era dela. Foi ela que juntou, sacrifício dela. Vamos imaginar agora que aquilo que ela tinha como dinheiro foi o que sobrou depois que ela tirou os dízimos e as ofertas. Ela poderia usar como ela quisesse. Mas, ainda assim, aquilo que era dela por direito, ela usou as suas economias e comprou algo para entregar sem reservas a Jesus. A ação dela é a entrega sem reservas. Ela não tinha ali nenhum tipo de cobiça, de egoísmo, para tirar vantagem própria. Ela não quis vantagem própria. Por outro lado, o que Judas faz? Rapaz, isso aí é um absurdo. Esse dinheiro aí poderia ser revertido como oferta para a igreja, para construir igreja, para fazer uma reforma, para pagar evangelismo, enfim, isso daí poderia ser comprado comida para os pobres, poderia ajudar tanta gente ao invés de estar desperdiçando dinheiro assim. Judas não estava preocupado em ajudar as pessoas, ele estava preocupado com o dinheiro dele. Ellen White, quando vai comentar isso, deixa eu pegar aqui só a anotação, Ellen White comenta isso aqui no livro... só dizer, Conselhos sobre Mordomia e Testemunhos para a Igreja, volume 4, que Judas, ele cuidava do dinheiro e muitas vezes ele pegava do próprio dinheiro que era dos discípulos ali da igreja
para proveito pessoal. Entende? Então ele pegava, era costume dele pegar o dinheiro e fazer aquilo. E o detalhe, para terminar esse comentário meu aqui, assim que Jesus reprova a atitude de Judas e dignifica a atitude da mulher, os outros evangelhos, Mateus e Marcos, eles falam o que Judas foi fazer logo em seguida. Foi trair Jesus, trocou Jesus por 30 moedas. Então, o que ele vendeu, o preço que ele vendeu Jesus, era muito, mas muito inferior ao valor que a mulher tinha desembolsado para comprar algo que foi entregue para Jesus. Ok. Pastor, e a última experiência, né? Depois de narrar algumas experiências aqui da lição, né? A lição narrou algumas experiências, histórias reais que aconteceram na Bíblia Sagrada, né? Aquilo que aconteceu no céu, exatamente a rebelião, a cobiça de Lúcifer. Depois a lição, ela traz essa experiência de Acã, que foi uma experiência extremamente negativa, de cobiçar o que Deus disse que não cobiçasse, trazer para o acampamento e trazer prejuízos para o povo. Nós tivemos também agora o coração de Judas, né? Vamos dizer, a ambição de Judas, né? A cobiça de Judas, a inveja de Judas, porque a cobiça ela traz um bocado de pecado, a mentira, a inveja, etc. E agora, uma das histórias mais intrigantes e enigmáticas do Novo Testamento, na história de Ananias e Safira, né? Pastor, essa história de Ananias e Safira, o que o senhor acha que foi pior? Foi reter o dinheiro que eles tinham prometido que daria para a causa de Deus, ou mentir? E por que uma punição tão severa? Eles foram, vamos dizer, punidos com a morte. Eu acho que a morte deles foi uma morte súbita. De repente, puf, né? Morreu Ananias e Safira. Como é que a gente pode analisar esse contexto aí? No livro Testemunhos, ainda no livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, vou responder só essa perguntinha rápida. Por que que eles morreram, né? Por que que eles foram feridos de morte? Uma punição tão severa. Ellen White diz aqui na página 405 que a igreja era jovem, e se ela não fosse repreendida severamente ali, os membros, a igreja que estava crescendo, ela poderia ser seriamente prejudicada por toda a história do cristianismo, né, por toda a cristandade. Então era necessário que logo no começo Deus tomasse uma ação severa, a morte, punir com a morte, uma punição severa ali para aquele pecado. Agora, professor, o que eu quero chamar a atenção é que, então, meu irmão, quando nós olhamos o texto lá de Atos, capítulo 5, versículo 4, Pedro, ele fala algo que nos faz entender melhor o contexto. No versículo 4 do capítulo 5 de Atos, ele diz assim: conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não era obrigação de Ananias e nem de Safira vender sua propriedade. Eles não eram obrigados. Exato. Nenhum dos apóstolos, ninguém da igreja obrigou eles a vender. Vocês têm que vender a propriedade de vocês. Agora, uma vez que eles prometeram, fizeram um voto com o Senhor de vender, porque o que estava acontecendo aqui, se nós olharmos o final do capítulo 4, do versículo 32 até o 35, nós vamos perceber que a igreja era como se fosse, já estava virando um costume. As pessoas tinham tudo em comum. Elas pegavam algo, vendiam, pegavam o dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos. Era costume, mas não era obrigação. Agora, uma vez que eles assentaram no coração em entregar aquele valor, vender a propriedade e entregar para Deus o recurso, devolver na igreja, eles não poderiam voltar atrás. Aqui me dá uma lição importante. Isso me lembra um texto da Bíblia que diz assim, olha, se você votar, faça votos que você possa cumprir. Você não é obrigado a fazer votos, não. Mas se fizer, cumpra.
Foi o que aconteceu aqui com Ananias e Safira. Eu fico imaginando, eu gosto muito de imaginar algumas situações como se fosse hoje em dia, né? O pastor Pedro estava pregando e fez um desafio para a igreja, para ver quem eram os irmãos que poderiam contribuir com os donativos. E Ananias e Safira levantaram as mãos e disseram, não, nós podemos ajudar sim, nós vamos vender o sítio que nós temos e vamos entregar o valor para a igreja. Na venda, eles pegaram o dinheiro, olharam, muito dinheiro, disseram, rapaz, isso aqui é muito. Vamos tirar um pouco para a gente entrega o resto na igreja. Isso aí não é fidelidade. A lição me leva a entender que a nossa negligência não tem nada a ver com a quantia, mas com aquilo que está no nosso coração. Se eles fizeram um voto dizendo que aquele recurso seria todo do Senhor, já não era mais deles. Eles não poderiam tocar naquele recurso. Era de Papai do Céu. E que essa lição fique para mim, fique para todos vocês que estão acompanhando a gente no vídeo. Se é do Senhor, está votado, foi uma promessa, né? Foi uma promessa, é do Senhor, eu não posso mais tocar. Por isso que eles foram punidos com a morte, também para servir de exemplo para a igreja que estava crescendo. Ok. Terminando a lição, né, pastor, o último tópico é vencendo a cobiça. E ele traz para a gente um texto de Paulo, né, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, que nos diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Né? Então, com base nesse texto, pastor, que promessa é dada aqui? E por que é tão importante entendê-la quando se trata do contexto da cobiça? Em resposta direta, nenhuma cobiça, ela é maior do que a força que Deus nos deu de vencê-la. Se eu estou cobiçando algo, estou querendo algo, desejando algo, eu preciso entender que esse desejo, ele não é mais forte do que a força que Deus me dá para vencê-lo. O que a Bíblia está me dizendo aqui é que esse desejo, essa cobiça dentro do meu coração, ele é possível de ser vencido. O desejo que pintou dentro do coração de Lúcifer, ele poderia ser vencido. O desejo que pintou dentro do coração de Judas, de Ananias, de Safira e todos os outros, de Acã, ele poderia ser vencido. E essa cobiça, esse desejo por algo que não é meu, que é do outro, que é do Senhor, ele pode ser vencido. E quais são as formas que nós podemos vencer? Sabe, meu irmão, eu aprendi uma coisa. Estava até assistindo um Rios essa semana, ontem, assistindo um Rios quarta-feira, e o pastor, agora é pastor Ranieri, da igreja do NASP, São Paulo, ele falando que o nosso maior problema não é com o pecado. A nossa luta não é contra o pecado. Nossa maior luta é em manter a comunhão, o contato com Cristo. Então, a lição ela vai nos mostrar aqui, o guia do estudo da Bíblia dessa semana, vai nos dizer que, primeiro, nenhuma tentação é maior do que as forças que Deus me dá, e eu não tenho que lutar com o pecado, eu tenho que me esforçar para me conectar a Jesus. Depois, eu tenho que orar, manter uma vida de comunhão, de diálogo com Deus, e lembrar dessa promessa de 1 Coríntios 10, 13, em oração, suplicar a Deus, Senhor, o Senhor me prometeu que nenhuma tentação é maior do que as minhas forças, e que mesmo que eu esteja sendo tentado, o Senhor vai me dar força para superar essa tentação. É reclamar essa promessa em oração. E por último, ser regular no estudo da Bíblia. É a Bíblia, a lição traz até aqui o exemplo do Salmo 119, versículo 11. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O pecado a cobiça é o pecado. O antídoto para esse pecado e qualquer outro pecado é a palavra de Deus no coração. Ok, pastor, e terminando, né, a lição, uma lição tão interessante, né, prática, né? Nós gostaríamos de perguntar ao senhor, o senhor está começando agora no ministério, mas qual foi, ao longo da sua vida, né, um exemplo que o senhor poderia nos relatar aqui
acerca dessa questão pertinente à cobiça, né, que você enfrentou e que foi tão negativa, tão negativa. A gente já tem muitas histórias, mas eu lembro de uma história, uma das mais impactantes sobre cobiça que eu já ouvi, foi uma mulher que estava grávida, né, ela tinha uma grande amiga, e a amiga dela gostava muito dela. Aí, de repente, essa mulher que estava grávida, ela desapareceu, né? Ela desapareceu e não encontraram, depois encontraram ela morta, né? E tinha como se arrancar do bebê dela. Aí, então, foi a investigação e descobriu que matou ela, tirou o bebê, né, para criar, porque ela tinha de ser mãe e ficou com inveja da amiga, né? Ou seja, ficou com inveja, cobiçou o filho da amiga e, enfim, uma tragédia aconteceu. E essas e muitas tragédias tão graves ou maiores do que essa têm acontecido ao longo da história do mundo. Mas o senhor teria alguma coisa para relatar? Olha, em relação a ter dado espaço para a cobiça, se eu for começar a falar aqui, então a gente vai ter que fazer live parte 1, 2, 3, 10 e por aí vai. Mas eu me lembro de uma situação muito foi triste, que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu não era tão criança, mas eu me lembro. Foi uma coisa muito simples, mas eu aprendi essa lição. Eu nunca me esqueço do que aconteceu. Eu fui com o meu padrasto no sítio. E quando a gente chegou lá no sítio, tinha algumas galinhas que estavam com alguns pintinhos novinhos. Acho que não tinha nem 8 dias, 15 dias que eles tinham saído do ovo. Eram bem novinhos. E desses pintinhos ali da galinha, tinha um que estava doente. A gente chegou lá no sítio e eu falei para o meu padrasto, eu disse, ele está doente, deixa eu levar ele para casa para cuidar dele, eu quero cuidar dele para mim. Aí meu padrasto disse, não, rapaz, deixa aí, a mãe dele cuida dele, a galinha cuida dele. E se ele não tiver jeito, ele morre e fica aí mesmo, pelo menos ele ficou com a mãezinha dele, deixa ele aí. E eu comecei a fazer toda aquela birra, né, de menino. Não, eu quero levar, não sei o que, aquele negócio todo. Ele deixou. Eu peguei aquele pintinho, estava doente, levei para casa. Ele não amanheceu vivo no outro dia, por desleixo meu. Eu deixei ele dentro de uma caixa, mas não contava com as astúcias de um gato que vivia rodando pelo quintal de casa. Eu deixei o pintinho dentro de uma caixa, coloquei uns panos lá para ficar quente para ele, coloquei comida, aquele negócio que criança faz, mas deixei ele do lado de fora. De manhã só estavam as penas. Eu queria muito, eu sei o que eu estava querendo naquela hora, eu queria muito cuidar dele para ele ficar bom e ver ele crescendo, criar como se fosse meu animalzinho de estimação. Mas eu tirei ele de perto da mãe e acabou que eu antecipei a morte dele. Entende? Ainda bem que esse foi um exemplo, custou a vida de um animal. Custou a vida de um animal, né? Mas eu não me esqueço desse episódio, porque minha mãe depois, conversando, disse assim, olha, se você não tivesse pegado esse animalzinho para você, provavelmente ele estaria vivo até hoje, no dia, né, que ela falou. E eu fiquei pensando, de rapaz, que coisa, né? Hoje, agora eu reflito. É uma história muito simples, sabe, professor? Mas que, para mim, foi um impacto muito grande. Eu antecipei a morte de um animal por conta da minha cobiça. E aplicando para a minha vida, às vezes, você que está acompanhando a gente no vídeo em casa, escute bem o que eu vou lhe dizer. Ajeite o fone no ouvido, isso mesmo. Escute bem. Dá um foco aqui agora no que eu vou falar. Às vezes, nós estamos antecipando os nossos problemas por causa da nossa cobiça. A palavra de Deus diz que nós somos tentados pela cobiça do coração. Nós não somos tentados porque Deus envia tentação, porque Deus não manda tentação para ninguém. Às vezes é a cobiça do nosso coração que antecipa as dores, que antecipa os problemas. Na história que eu contei, foi um animal que morreu. Mas pode ser que hoje mesmo muitas pessoas estejam morrendo, antecipando o dia da sua morte por conta da cobiça, desejando coisas que não são delas, desejando pessoas de outros relacionamentos, desejando consumir algumas coisas que não é para consumir, ou até mesmo para você que é adventista do 7º dia batizado, tentando consumir ou usar para seu próprio proveito o recurso dos dízimos e das ofertas que é do Senhor. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dar um conselho. Não toque naquilo que não é seu. Contente-se com as bênçãos que Deus te deu e
com certeza, Deus vai continuar te abençoando e não vai faltar o básico para que eu e você continue vivendo bem. Amém, pastor. Gostaríamos de agradecer pela brilhante participação. Nós tivemos um pouco de instabilidade na internet, mas acontece. Mas muito obrigado pela excelente reflexão. E eu gostaria, nesse momento, de pedir ao pastor que fizesse a oração, né, a oração desse momento, para abençoar esse público que nos acompanha aqui semanalmente no nosso canal. Pastor, oração, por favor. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo estudo da tua palavra e pedimos ao Senhor que, pelas misericórdias de Jesus, o Senhor lave o nosso coração e tire de nós, meu Deus, toda cobiça que existir em nós. Ajude-nos, ó Deus, a nos contentarmos com as ricas bênçãos que o Senhor já tem nos concedido. Imprima em nosso coração o caráter de Jesus e coloca, meu Deus, o nosso foco, a nossa visão no reino de Deus e na justiça e todas as outras coisas. Que o nosso coração possa ficar tranquilo, porque todas as outras coisas que nós necessitamos nos serão acrescentadas. Que o Senhor continue abençoando este projeto, cada estudante da Bíblia, e que teu Espírito Santo transforme o nosso ser, o nosso caráter de acordo com a tua palavra. É a oração que fazemos a ti, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, muito obrigado pela participação mais uma vez. E você que está em casa, muito obrigado, meu querido amigo, meu querido irmão. Que Deus continue te abençoando, te iluminando e te ajudando a compreender que a palavra de Deus, ela liberta. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Forte abraço e que Deus continue te abençoando sempre.